Na graça e paz do Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa, que nos proteja e que a cada dia possamos nos aperfeiçoar para a edificação da Igreja de Cristo, que somos nós. E uma das prioridades de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, na missão de evangelizar, porque ele queria ser conhecido, não buscado. Então ele enfatizava muito a missão dos apóstolos, inclusive colocando a possibilidade de convocar 70 apóstolos para dar plenitude a divulgar a palavra de Deus em verdade. Como ele disse, vão evangelizar todas as nações, a toda criatura. Mas ele recomendou aos apóstolos que quando chegasse em uma cidade que não era bem recebido, porque existiam algumas civilizações que não aceitavam, não acreditavam e não aceitavam receber os apóstolos, ele deixou essa recomendação: não entre, bata os pés, deixe o pó e segue em frente. Quando também chegava em uma localidade em que já havia pregado, onde já tinha passado algum apóstolo falando de Jesus Cristo, não demorasse. Então, é essa a missão, que até hoje nós temos responsabilidades e compromisso com Ele. A nossa fidelidade com Ele hoje é esta, de continuar pregando o Evangelho para aqueles, principalmente, que estão decaídos da graça de Cristo, porque receberam a graça da libertação lá na cruz, mas voltaram de novo para o jugo da escravidão, permanecendo curvados aos costumes, tradições, rudimentos da antiga aliança. E aí precisamos resgatá-los para o Evangelho de Cristo Jesus em verdade. Então é nessa possibilidade de dar frutos. Associando a plantas, sempre há uma referência. Plantas, árvores que dão bons frutos, a se comparar a nós que somos árvores para dar bons frutos. Bem? Então, no tema de hoje, eu vou fazer aqui uma leitura de um livro que eu gosto, que é A Figueira Sem Frutos. Que está lá em Mateus, no capítulo 21, versículo 19. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou. E foi ver se, porventura, acharia nela alguma coisa. E chegando a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os teus discípulos ouviram isso. Então veja que aqui, pela palavra de Jesus Cristo, pelo verbo, ele colocou aqui a figueira a secar até a raiz, demonstrando o seu poder, que ele poderia fazer isso com os apóstolos. Então foi como exemplo,
como ele não poderia fazer com um apóstolo, porque ali estaria contrariando a lei de Deus. Então foi como um exemplo. Ele secou a figueira. Ele poderia secar também um apóstolo que não está dando bons frutos. Vamos ver aqui alguns comentários. Segundo aqui, este livro. Jesus teve fome. Naquela segunda-feira pela manhã, ele, o pão da vida, que deu de comer a milhares, teve fome. Aquela mesma fome que cada um de nós, pelo menos uma vez na vida, já sentiu em uma manhã que não pôde alimentar-se porque não tinha o que comer. Então Jesus de Nazaré, homem, na sua humanidade, no seu estado de humano, carne, ele veio para sentir tudo o que o ser humano sente: fome, alegria, tristeza, angústia, ansiedade, e até chorou. E avistando uma figueira à beira do caminho. As figueiras eram plantadas à beira dos caminhos para dar sombra e frutos aos viajantes. Então nós temos aqui a possibilidade de, quando você está caminhando nesta vida, se sente cansado e você procura a sombra de uma árvore para descansar. E quando você senta para descansar e tem fome, você procura uma fruta. E às vezes não tem. Aquela árvore só tem sombra para te oferecer e o descanso. Mas a fome você não pode saciar. Ou quando tem frutos azedos. Árvore boa, dar bons frutos. Árvores mal, dá frutos maus. Então, às vezes, tem uma fruta lá e você dá a primeira mordida, azeda. Então, você não tem como saciar a fome. Enquanto é este que está na igreja, apenas na sombra, sentado em uma poltrona, uma cadeira confortável, com ar-condicionado, está pagando por isso, para ouvir pregações preparadas para agradar a homens, sendo enganado, e às vezes fica só ouvindo, não recebe a palavra de Deus, achando que só está ali presente e que possa ali orar, ou até o líder religioso que está ali à frente ora pela igreja e ali se sente satisfeito e vai embora para começar a semana a pecar, aí volta de novo à igreja e fica nesse ciclo de ficar apenas sentado à sombra da igreja, sendo enganado. Eu enfatizo muito nos meus vídeos sobre essa questão das igrejas de hoje, as igrejas modernas, que se aproveitam, que se usa da piedade como grande fonte de lucro, mercadejando a palavra de Deus, vendendo bênçãos, prometendo, e é o que as pessoas, pela sua... A palavra ignorância aqui não é o fato de ser a pessoa grosseira, não, por não conhecer a palavra de Deus em verdade. E ficam com a mente cauterizada. E por mais que você diga, por mais que você fale do Evangelho de Cristo Jesus, alguns exatamente não estão preparados para ouvir, te chama de louco, que não está escrito,
que não está na Bíblia. Enquanto aquele que sentou na árvore boa, que dá bons frutos, além do descanso, ele se alimenta com as frutas doces. Como Jesus disse, as minhas palavras são doces como mel. Então, nessa condição de que uma árvore boa, que recebe os nutrientes da terra, sobe pelo caule e vai até os galhos para dar bons frutos. Isto é dar frutos. Os dons são dados na graça, mas o fruto tem que existir o esforço na maturidade, na questão de receber a palavra de Deus, ser edificado e dar bons frutos. Me faz lembrar aqui uma passagem em que Jesus estava numa casa lotada, estava ali apertado, e chegou um mensageiro dizendo que a mãe e seus irmãos estavam lá fora, queria falar, e Jesus disse: a minha mãe e meus irmãos são estes que estão aqui ouvindo a palavra de Deus e guardam. Estes são minha mãe e meus irmãos. Então, a princípio dá para entender que ali estava rejeitando a mãe e os irmãos? Não, a prioridade ali que Jesus colocou é exatamente evangelizar, de levar as boas novas, porque estes que ouvem, guardam e praticam, darão bons frutos. Como também há, na verdade, um sentido de proteção à mãe e aos irmãos, porque a demanda, a procura era grande demais para a cura, para a libertação. Ele deu um certo jeito de proteger a mãe e os irmãos, porque aí poderia desviar a atenção, e assim iriam procurar a mãe por ser parentes, né, irmãos, e isso colocaria numa situação. Então ele colocou também nessa exigência de proteção também. Mas a prioridade de Jesus Cristo era a pregação das boas novas do Evangelho. A quem ouve, guarda e praticam a palavra de Deus. Dar bons frutos. É a exigência do reino. Dar frutos. Então veja que o poder de Deus está associado a Jesus Cristo na sua condição de levar a palavra de Deus e nisso trazer bons frutos. A igreja edificada dá bons frutos. Vamos aqui para uma referência, um passeio sobre o que eu estou comentando. Então já lemos aqui Mateus, no capítulo 12, versículo, 21, 19, não foi? Exatamente sobre a figueira sem frutos. Vamos ler aqui no contexto. Cedo de manhã, ao voltar da cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais, né, nasça fruto de ti. Vamos aqui, continuando com a leitura do livro do Evangelho Reunido. Foi ver se porventura acharia nela alguma coisa. No mundo todo, as estações se repetem nesta ordem: primavera, verão, outono e inverno. Em Israel, os primeiros frutos da figueira surgem no outono e duram até o inverno. Com a chegada do inverno, os figos que não chegaram a amadurecer
ficam enregelados e verdes nos ramos. Alguém mais faminto até pode comê-los. Quando chega a primavera, os primeiros raios do sol descongelam os figos do inverno e eles se avermelham rapidamente. Os mais novinhos, que também estavam enregelados, voltam ao crescimento normal e amadurecem durante todo o verão. Em seguida vem o outono, época de brotar novos frutos. Neste ciclo, a figueira parecer dar frutos o ano inteiro. Porque não era tempo de figos. Como a Páscoa acontece sempre a 15 de Abib, que corresponde aproximadamente ao nosso abril, era primavera em Israel. E os frutos que Jesus estava procurando eram os do inverno. E nem os menores ele encontrou. E Jesus, falando, disse à figueira: o que nós temos aqui é a videira falando com a figueira, porque em linguagem figurada, Israel é a figueira e Jesus é a videira. Lá em João, no capítulo 15, versículo 1. A figueira com a videira representam o bem-estar e a segurança prometidos por Deus e simbolizam prosperidade e fartura, conforme está escrito: mas assentar-se a cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. E não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Está lá em Miqueias, no capítulo 4, versículo 4. A videira está passando fome por causa da figueira infrutífera. Como consequência disto, uma poderosa profecia de 860 anos antes, escrita pelo profeta Joel, mostrava o que iria acontecer. Porque sobre a minha terra é vindo uma nação poderosa e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão e tem queixadas de uma leoa. Fez da minha vide uma assolação e tirou a casa a minha figueira. Despiu-a toda e a lançou por terra. Os seus sarmentos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. Está cortada da casa do Senhor a oferta de cereais e libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra chora, porque o trigo está destruído. O mosto se secou, o azeite falta. Envergonhai-vos, lavradores, uivai vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira e a macieira. Sim, todas as árvores do campo se secaram, e a alegria esmoreceu entre os filhos dos homens. Cinge-vos de saco e lamentai-vos, sacerdotes, uivai ministros do altar. Entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque foi cortada da casa do vosso Deus a oferta de cereais e a libação. Lá em Joel, no capítulo 1, versículo de 6 a 13. A tradução do nome do profeta Joel quer dizer Yahvé é Deus. Portanto, não foi Joel, mas o próprio Deus quem disse e cumpriu. Por causa dos lavradores, tanto a videira como a figueira serão despidas e assoladas pela nação romana. Foi também por causa do cumprimento desta profecia que até hoje a oferta e os sacrifícios foram cortadas do templo. Não há mais sacrifícios e nem ofertas. Desde então estamos vivendo a validade do último e definitivo sacrifício de Jesus.
O sacrifício de Jesus Cristo foi eficaz, foi para sempre. Então não há mais necessidade de holocaustos, como ele disse. Eu não quero holocaustos. Não quero penitência, sacrifícios. Eu quero adoradores espirituais. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Um sacrifício que purificava externamente. Porque isso fez ele, uma vez oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Jesus Cristo. Lá em Hebreus, no capítulo 7, versículo 26 a 27. Nunca mais coma alguém fruto de ti. Como a figueira representa Israel, e os frutos são as bênçãos espirituais que a nação deveria produzir para o mundo. O Senhor determinou que o tempo da figueira havia passado, e por este motivo ela secaria até a raiz. Porque é o tempo que Israel esteve num estado de idolatria, de paganismo, Babilônia, e tudo foi cortado na condição de comer, beber, associado à quantidade que Deus permitia, um jejum, mas faltou comida, faltou água. Há aqui todo um contexto espiritual a ser levado em conta. Repare que, um dia antes, os principais sacerdotes, os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. Ele disse: dos espinheiros não se colhem figos. Lá em Lucas capítulo 6, versículo 44. Os lavradores da figueira estavam produzindo espinhos que dali a 5 dias seriam cravados na fronte do Senhor. Frutos, uma exigência permanente do rei. O tempo todo Deus busca nossos frutos, mesmo fora do tempo, para o nosso próprio bem. Quem dera que eles estivessem em tal coração que me temessem e guardassem todo o tempo os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Lá em Deuteronômios, no capítulo 5, versículo 29. Deus honra o nosso esforço em produzir frutos. E mesmo quando parecem pequenos, o Senhor amorosamente coopera conosco. Eu sou a videira verdadeira. E meu Pai é o viticultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta. E toda vara que dá fruto, ele a limpa, para que dê mais fruto. A relação da videira e os ramos. Nós somos os ramos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Olha a limpeza pela palavra. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Assim como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim, eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Porque não permanece em mim, é lançado fora, como a vara, e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Lá em João, no capítulo 15, versículo de 1 a 6. Então nós temos esse compromisso de estar no reino já estabelecido,
que possamos nos aperfeiçoar, nos aprimorar para dar frutos. Então, nessa condição de que possamos fazer, de pregar o Evangelho em verdade, dar bons frutos. Estejam na graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe.